Olá! Os patinetes elétricos ganharam as ruas, os passeios e as praças das cidades. O Justiça em Questão de hoje fala sobre a regulamentação desses veículos. Saiba quais cuidados tomar antes de contratar o serviço de transporte escolar. Delivery. Entenda quais são os direitos do consumidor quando o pedido não é entregue com a qualidade ou o prazo esperados. Menos conflitos. O Tribunal de Justiça Mineiro se prepara para a 14ª edição da Semana Nacional da Conciliação. E mais, conheça o trabalho das turmas recursais dos juizados especiais. Fique com a gente, nosso programa começa agora. Você tem uma ação na Justiça, mas gostaria de encerrar o processo de uma forma mais rápida? Então, é a hora de aproveitar a campanha nacional de conciliação. Os interessados devem procurar com antecedência a unidade do judiciário onde o caso tramita. Veja só. A assinatura do documento significa o fim de 2 anos de discussão na Justiça. Reinaldo tinha uma dívida com a construtora do apartamento onde mora, mas não conseguia quitar o valor. Numa audiência de conciliação, a empresa e o cliente entraram em consenso e acertaram o preço que caberia no bolso dele. Consegui parcelar por 45 vezes e que vai caber no bolso, né? E vai dar pra gente poder acertar tudo. Reinaldo diz que saiu da audiência aliviado. Você vai enrolando justiça assim o tempo todo e acaba que te atrapalhando na vida pessoal. Quanto mais rápido for a resolução de cada problema, melhor é e você fica mais tranquilo em tudo. O advogado dele comenta que a conciliação é uma maneira eficaz de encerrar os processos. Normalmente, quando o cliente nos procura, ele está trazendo para nós o maior problema que ele tem, né? E quanto mais se arrasta na justiça, esses problemas afetam na sua carreira, na sua profissão, na sua família, na sua vida como tudo. Então, se você consegue terminar antes, para o cliente é um grande ganho. E para a sociedade também, né? Porque o processo fica muito mais barato. A justiça que está repleto de ações, muito mais do que ela tem capacidade de resolver, tende a acelerar as decisões. Tribunais de todo o país se preparam para a 14ª Semana Nacional da Conciliação, que acontece entre os dias 4 e 8 de novembro. Nesse período ocorre um mutirão para tentar resolver conflitos que já tramitam na Justiça. A ideia é que as partes possam negociar e construir juntas uma solução para o caso. Para participar, é preciso se inscrever com antecedência. Quem tem ações em andamento na Justiça Mineira e quer participar da Semana de Conciliação, pode acessar o site tjmg.jus.br/conciliar. As pessoas que já têm processo em andamento, elas podem entrar no próprio site do tribunal, no link Quero Conciliar, e pedir para agendar uma audiência, independente da fase do seu processo. Esse pedido vai para o juiz da vara e o juiz da vara vai encaminhar para a gente o processo na Semana Nacional da Conciliação especificamente. Em 2018, a Semana Nacional da Conciliação promoveu 600 mil acordos no país, 42 mil só em Minas Gerais. Para este ano, a expectativa é de que mais conflitos sejam solucionados durante a campanha. Nós nos preparamos especificamente para essa semana. Convidamos os grandes demandantes, organizamos pautas específicas, fazemos convite às pessoas para que elas venham efetivamente participar disso. Eu acho que isso que tem sido o grande resultado no estado de Minas Gerais inteiro, de demonstrar que Minas Gerais tem esse propósito de solucionar os processos com mais agilidade, né, propondo às partes que venham conciliar, que é o melhor para elas. Todos os tribunais se empenham para dar uma parada, para buscar os processos, para agendar os processos e para fazer essas audiências acontecerem. A desembargadora Mariângela Meyer ressalta que é possível optar pela conciliação em qualquer época do ano, independentemente da fase do processo. A qualquer momento que haja uma probabilidade de um acordo, a parte normalmente assistida por seu advogado pode falar com o advogado e ele pode pedir para o magistrado designar uma audiência e tentar a composição entre as partes. O quadro ABC do Judiciário descomplica mais um termo jurídico. Nesta edição, conheça o significado do termo usufruto.
quando você dá um negócio para a pessoa e a pessoa não pode vender. As coisas que é da gente, né? Casa, tem as coisas só que é da gente. Eu acho que é, né? Usufruto? É uma herança ou uma moradia que você dá para a pessoa de uso e frutos, sem pagar aluguel, sim. Usufruto é uma reserva que tem de um bem que você passa para os filhos, mas eles não podem vender. Então você fica com aquela reserva de usufruto. De aluguel, quando você morrer, fica por conta deles. Usufruto é quando o dono de um imóvel transfere a propriedade a um terceiro, mas conserva o direito de uso para si por um determinado período. Um exemplo comum no cotidiano é o do pai que doa uma casa para o filho, mas continua utilizando o imóvel enquanto for vivo. Voltamos daqui a pouco para falar sobre problemas com serviços de delivery. Conheça os direitos do consumidor quando o pedido não é entregue no prazo ou a qualidade esperados. Saiba também quais os quesitos precisam ser observados antes de contratar o serviço de transporte escolar e como funcionam as turmas recursais dos juizados especiais. Desfrutar o cardápio escolhido em casa pode ser muito cômodo, não é mesmo? Mas e se o pedido demorar a ser entregue, o prato chegar frio ou a comida não for entregue na qualidade esperada? De quem é a responsabilidade e quais são os direitos do consumidor? Confira. O mercado de entrega de alimentos foi um dos que mais cresceu nos últimos anos. De acordo com dados da Abrazel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, o setor movimenta mais de 10 bilhões por ano no Brasil. Esse tipo de serviço deve cumprir regras previstas tanto no Código Civil quanto no Código de Defesa do Consumidor. Ao oferecer a opção de delivery de alimentos e ser solicitado pelo telefone ou pelo aplicativo de internet, o fornecedor estabelece com o cliente um contrato de prestação de serviços. Esse contrato tem como cláusulas principais o tempo de entrega e o conteúdo do produto. O consumidor deve receber no tempo prometido um alimento apropriado ao consumo da forma como foi combinado. O ideal também é que a pessoa, ao receber o pedido, ela faça a conferência do pedido, porque muitas vezes a gente apenas recebe o rapaz que faz a entrega, ou faz o pagamento, ou só recebe aquilo e fecha a porta. Infelizmente, a conferência vem depois e o descumprimento daquela oferta você só vai verificar depois. O Diego é adepto deste serviço, mas já teve dissabores. Teve uma vez que eu pedi num restaurante menos conhecido assim, que realmente veio frio e veio, igual, pedi um tropeiro, veio todo avacalhado. Tipo, não era o que estava no menu. Eu liguei lá e só falei, olha, não tá bom, não gostei, não pedi mais. A Michele também ficou decepcionada em uma ocasião muito especial. Do aniversário do meu filho, a gente teve essa experiência negativa. Veio bolos, docinho, veio meio mexido assim, aí eu já falei, tá vendo? Eu prefiro ir lá buscar do que trazer. Em situações como as ocorridas com o Diego e a Michele, a empresa deve ressarcir o cliente ou propor uma solução que seja favorável ao consumidor. A pessoa pode pedir o ressarcimento do valor, pode pedir fazer um novo pedido, né, um novo produto. E a gente recomenda para os estabelecimentos que nesses casos, que para fazer uma política de fidelização do cliente, porque o cliente já passou um contratempo, conceder um mimo, um desconto numa próxima compra, porque quem está fazendo um pedido em casa quer um conforto, quer uma tranquilidade. Então é uma decepção, né? Você recebe aquele produto, às vezes demorou um pouco mais do que você esperava e ainda com problemas. Certa vez, a Luzia esperou tanto que acabou dormindo. De pedir pizza e demorar tanto que aí eu fui dormir e desisti. Desisti, já era meia-noite, pedi 8 horas, era meia-noite, estava batendo lá na porta, aí eu não fui atender não. Aí eu falei assim, não vou atender não, eles que voltam para trás. Nesses casos, o cliente não é obrigado a receber o produto. Se tiver feito o pagamento, ele pode exigir o valor de volta. Ultrapassado o tempo
que foi estimado para aquela entrega, 1 minuto depois você já pode pedir o cancelamento. Em casos de alimentos impróprios para o consumo ou contendo corpos estranhos, caso tenha interesse em buscar reparação por danos morais ou materiais, o consumidor deve fotografar e juntar o máximo de informações possíveis. No período de volta às aulas, o transporte escolar é um dos itens que merecem a atenção dos pais e responsáveis pelos alunos. Veja na entrevista o que deve ser levado em consideração antes de assinar o contrato de prestação desse serviço. Franklin, o que é que os pais ou responsáveis precisam observar no momento de contratar o serviço de um transporte escolar? Ele começa acessando o portal da Prefeitura através do prefeitura.pbh.gov.br/BHTrans. Ele vai incluir a placa do veículo ou o nome desse transportador, para saber se ele é legalizado junto à BHTrans. Importante também que no momento em que estiver pessoalmente com o transportador, solicite a ele o registro de condutor que tem a foto desse transportador e a data de validade desse documento. E esse documento comprova também que ele apresentou todas as certidões criminais negativas aqui na BHTrans. E a autorização de tráfego, que tem a data em que esse veículo foi vistoriado e a data da vigência da próxima vistoria. Agora, esse transporte pode ser feito através de uma van ou através de um ônibus com a capacidade ainda maior. Quais são os itens de segurança obrigatórios que esse condutor precisa apresentar para quem está contratando esse serviço? É importante esclarecer que a vistoria da BHTrans já avalia que as janelas elas não podem abrir mais do que 15 centímetros e que todos os cintos de segurança têm que estar de pronto uso. Mas é importante que os pais também acompanhem essa situação junto ao transportador escolar. Outra situação importante é que nos veículos ônibus existe a necessidade da presença do acompanhante. Por ser um veículo maior, esse acompanhante vai auxiliar o motorista a controlar aquelas crianças. Se por acaso alguma irregularidade nessa prestação do serviço for observada pelo pai ou pelo responsável que contrata esse serviço, isso pode ser informado, relatado? Para quem exatamente essa denúncia pode ser feita? Essa denúncia ela pode ser feita através do 156 ou através do portal da Prefeitura, prefeitura.pbh.gov.br. E é importante ressaltar que essa fiscalização independe dos pais que contratam. Você, enquanto um usuário, um cidadão comum, se verificar um transporte escolar em alta velocidade ou furando um sinal, reclame também para que a gente possa chamar a pessoa aqui e tomar as providências cabíveis. Muito obrigado pela sua ajuda. Os juizados especiais foram criados em 1995 como forma de oferecer soluções mais rápidas e menos burocráticas para causas de menor complexidade. Quando o cidadão não concorda com uma sentença, ele pode solicitar que a decisão seja revista por uma turma recursal. Entenda como funciona o trabalho do setor. Uma decisão judicial tomada em conjunto e diante dos advogados. É o que acontece nas sessões de uma turma recursal. É o órgão que revê as decisões, as sentenças dos juízes nos juizados especiais, que abrangem as causas criminais de menor potencial ofensivo, causas cíveis em geral, incluindo consumidor, que é uma grande frente, né, pois há causas bancárias, de telefonia, de aviação, há uma série de coisas, planos de saúde, e há também a parte de juizado especial da Fazenda Pública, que vai até 60 salários mínimos e julga questões que são propostas contra o Estado de Minas Gerais e contra os municípios de Minas Gerais. No Tribunal de Justiça de Minas Gerais, além das sessões virtuais semanais, o grupo se reúne toda última terça-feira do mês. É quando os advogados podem se cadastrar para a sustentação oral e tentar convencer os magistrados a atender os pedidos realizados nos autos. Nas sessões ditas presenciais, os advogados têm o prazo de 5 minutos para sustentar as teses de seus recursos. Isso significa que têm que ser bastante objetivos e consistentes na sua argumentação. Assim que o recurso chega, a previsão é de que seja julgado em até 40 dias. Um prazo considerado curto, já que os casos precisam ser distribuídos, os juízes precisam analisar os pedidos, proferir suas decisões e a sentença tem de ser revisada.
O trabalho, antes de chegar aos magistrados, passa pelas mãos de 12 oficiais de apoio e 5 assessores. No TJMG, as pautas estão cada vez maiores. Os juízes têm julgado uma média de 2.400 processos por mês. Em 2017, foram julgados mais de 11 mil processos. Em 2018, o número quase dobrou, 22 mil processos. E em 2019, apenas entre janeiro e abril, aproximadamente 10 mil processos já tinham sido julgados. Um aumento que o juiz acredita a 2 razões. Primeiro, um momento de crise realmente faz crescer a demanda do judiciário, porque a crise significa violação de direitos. Mas um segundo fator motivador, e esse é importante para todos nós, é a credibilidade do Poder Judiciário. Na medida em que a população tem acreditado no Poder Judiciário, ela busca o Poder Judiciário para a satisfação do seu direito. No próximo bloco, acompanhe uma matéria sobre a regulamentação dos patinetes elétricos. Voltamos em instantes. Você está assistindo ao Justiça em Questão. Conheça agora as decisões que ganharam destaque no Judiciário de Minas Gerais. A Viamondo Automóveis e Peças Limitada deverá pagar mais de R$ 7.500 a um consumidor por ter estragado o carro dele. A concessionária instalou um filtro de óleo incompatível com o veículo. Por causa do tamanho inadequado, o equipamento foi danificado durante uma manobra. Com isso, os vazamentos de óleo se tornaram frequentes e o motor, sem o lubrificante, superaqueceu e fundiu. A Viamondo argumentou que o modelo de filtro se adaptava ao carro, embora não fosse original. A concessionária disse ainda que o erro foi do proprietário, que continuou a trafegar, ignorando o aviso luminoso no painel. Mas a Justiça Mineira confirmou a decisão da comarca de Pouso Alegre e condenou a empresa a arcar com os danos materiais. O Estado de Minas Gerais foi condenado pela 5ª Câmara Civil a indenizar em R$ 75 mil por danos morais e estéticos um cidadão que teve a perna direita amputada até a coxa. Ficou comprovado que a falta de agilidade no atendimento da fratura exposta provocou a piora do quadro e levou à amputação do membro. O médico que examinou o paciente disse que seria preciso transferi-lo com urgência para uma unidade de saúde com estrutura melhor, o que não ocorreu. O homem alegou que a amputação lhe trouxe sofrimento e afetou sua aparência. O juiz Flávio Humberto Moura Schmidt avaliou que o Estado tem responsabilidade objetiva, ou seja, responde pelo prejuízo causado, bastando haver o nexo de causalidade entre o dano e a conduta. A turma recursal de jurisdição exclusiva de Belo Horizonte, Betim e Contagem condenou um empresário por utilização indevida da justiça. Ele iniciou várias ações judiciais por extravio de bagagem. Os processos eram contra companhias aéreas diferentes, mas o passageiro usou as mesmas notas fiscais. A Latam vai receber do consumidor quase R$ 20 mil. Além disso, os juízes que examinaram o caso determinaram que o Ministério Público seja informado da ocorrência. Na primeira instância, a empresa foi condenada a pagar danos morais e materiais. A Latam recorreu. No segundo julgamento, a juíza relatora pesquisou o nome do passageiro e identificou uma série de pedidos iguais, envolvendo companhias distintas. Ele também havia feito um acordo extrajudicial antes de iniciar os processos. Diante disso, a magistrada e os demais juízes entenderam que o passageiro agiu de má fé. Eles invadiram nossas ruas, praças e outros espaços públicos. Alugados por aplicativos, os patinetes elétricos são uma opção rápida e prática de mobilidade. Mas seu uso abriu uma discussão acirrada sobre a necessidade de regulamentação em Belo Horizonte. Saiba mais na reportagem de Silvana Monteiro. De brinquedo infantil a meio de transporte urbano. Mais do que o equilíbrio em 2 rodas, o uso de patinetes elétricos exige uma série de respostas. Onde andar, né? Se andar no passeio, se tem muita gente, é um lugar que tem muita circulação, pouca circulação. Nas vias de grande acesso também é meio perigoso, então, nas calçadas, Então tem que realmente ter uma noção de
onde está se andando, né, circulando. O Alexandre usa desde o início. Já está craque, mas acha que algumas pessoas deveriam treinar. Aprendi rápido. Outras pessoas, às vezes, têm que treinar um pouquinho na praça, eu acho que convém, sabe? O Piero prefere pela praticidade e por ser um veículo não poluente. Eu saio do ônibus para poder ir para a escola, para poder ir para a faculdade, para poder ir na casa de algum amigo meu, encontrar alguém, fica muito mais prático, mais barato também. A Resolução 465 de 2013 do CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, determina que os veículos cicloelétricos circulem nas calçadas com velocidade máxima de 6 km por hora e nas ciclovias e ciclofaixas com até 20 km por hora. O texto também prevê que cada município faça sua própria regulamentação. Assim como a população e os próprios usuários, a BH Trans, empresa de transportes e trânsito de Belo Horizonte, também está em busca de respostas para a questão dos patinetes elétricos. Principalmente quando é um serviço novo que chega na cidade, a gente precisa ouvir a população, como a cidade, como a população está vendo esse serviço, é o que a gente quer fazer. Algumas pessoas que resolvem andar por aí de patinete sem ter a mínima experiência e sem tomar os devidos cuidados, acabam chegando aqui, no Hospital João 23, referência no atendimento de fraturas e politraumatismos. Além de se acidentarem, essas pessoas acabam causando acidentes em terceiros. Essa regente de Corais quase foi atropelada. Ele não conseguiu sair de mim, porque se ele saísse, ele ia cair também, né? E não dava tempo, foi muito rápido. Então, eu que tive, assim, uma iniciativa de voltar, mas muito rápido, fração de segundo. Eu ia ser jogada no chão. Os acidentes com esse tipo de veículo costumam gerar traumas significativos, como explica esse cirurgião. Já tivemos fraturas de fêmur, traumatismo craniano, né? Traumas torácicos e abdominais associados a isso. Existem os dispositivos de proteção, capacete, luva, joelheira, né, cotoveleira. Então são algum dispositivo que pode te ajudar, se sofrer a queda, a minimizar o impacto da queda e poder evitar que você sofra um trauma de maior gravidade. O responsável por provocar o acidente pode ser obrigado a pagar os custos do tratamento da vítima. Além disso, há a possibilidade de responder nas esferas civil e criminal. Responsabilidade civil, a jurídica, é um dever de cautela que todos nós temos, mas é também um ato de civilização. O brasileiro tem que se educar. Então, não adianta você criticar o modal, que é uma coisa boa, sendo que são as pessoas que precisam aprender a utilizar isso em benefício próprio. O Justiça em Questão também está na internet. O conteúdo desta e de outras edições pode ser acessado no portal do Tribunal de Justiça. Clique na área Comunicação e depois em Justiça em Questão. Ou visite nosso canal no YouTube. Comente, proponha temas, participe do programa. Envie um e-mail para justiçaemquestão@tjmg.jus.br. Um grande abraço e até a próxima edição.